Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a correção da apostila Aprender Sempre, de Língua Portuguesa, volume 1, do 6º ano. Então, nós vamos para a sequência 2, aula 5. Na aula 5 de Língua Portuguesa, o título é Tipo Assim. Objetivos dessa aula: ler e analisar tirinha de humor, a fim de inferir sentidos a partir da linguagem utilizada pelos autores. Inferir é deduzir, concluir, perceber a partir dos sentidos, a partir das pistas, né? Inferir esses sentidos, perceber esses sentidos a partir de pistas que você encontra no texto. Desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de texto não verbal. Texto não verbal é aquele texto que tem imagens, como história em quadrinhos, por exemplo, tá? Como placas de trânsito que tem imagem, tá bom? E texto verbal é o texto composto somente de palavras, né? Sejam elas escritas ou faladas. Então, leia a tirinha a seguir. Título da tirinha: Um amor tipo assim. Tipo que eu conheci uma menina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina. Aí eu tipo que eu fiquei interessada. Conversamos tipo umas horas, tipo que acabamos, tipo que namorando. E vocês, entre vocês, tem alguém que repete muito a palavra tipo na hora que está falando? Você já percebeu isso? Já se deu conta disso? A pergunta A é: explique o humor da tirinha. Certamente vocês perceberam que o humor da tirinha consiste justamente na repetição do termo tipo, que evidencia a animação do personagem, né, em relação à menina que ele conheceu, e o vício de linguagem da gíria tipo. O que seria esse vício de linguagem? Essa repetição, né, ficar repetindo muito a mesma gíria, tá? Lembrando que gírias são palavras do vocabulário informal, né? Inclusive, eu vou deixar um link de um vídeo na descrição em que eu explico a linguagem formal, tá? E a linguagem informal para vocês assistirem e entenderem melhor isso, tá? A linguagem informal ou linguagem coloquial é essa linguagem do dia a dia, descontraída, que você come um pedacinho das palavras, que você fala né, daí, pra, tá, e assim por diante, tá bom? E linguagem formal ou a linguagem padrão é a linguagem, digamos assim, que você preenche aqui a apostila, que você usa a concordância dos verbos, que você coloca o S no final das palavras, né? Essa linguagem, digamos assim, mais atenta, mais caprichada aí. Letra B. As palavras tipo e mina são próprias da norma padrão da língua? Então, eu já acabei de responder, né, gente? Porque elas funcionam no contexto da tirinha? Bom, pessoal, essas palavras são gírias, né? Portanto, são parte da linguagem informal, como eu já expliquei para vocês. No entanto, o uso delas faz sentido na tirinha, tendo em vista o contexto em que as falas foram construídas. Ou seja, a tirinha mostra aí um estudante, né, um jovem descontraído, usando uma linguagem descontraída, uma linguagem característica dos jovens, né? Então, nesse caso, faz sentido o uso da gíria, tá? Porque não é uma situação formal de comunicação, e sim uma situação informal. Próxima, letra C. Você conhece alguma outra gíria? Dê exemplos, tá? Em que contextos elas são empregadas normalmente? Aqui é a resposta pessoal. Vocês podem enriquecer aí com os exemplos que vocês já conhecem, viu?
Olha só, pessoal, eu vou colocar alguns exemplos aqui. É claro que é super bacana vocês colocarem o de vocês, tá? Por exemplo, balada, todo mundo sabe que é festa, noitada, né? Elas são usadas aí para expressar esse sentido. Botar fé. Ah, nele eu boto fé. Ah, eu acredito nele, né? Caô, mentira. Nossa, aquele menino jogou maior caô para aquela menina, né? Uma mentira. Chavecar, passar uma cantada, né? Também acontece bastante entre jovens, adolescentes, etc. Embaçado, enrolado. Pode se referir a uma situação, alguma coisa que está acontecendo que está embaçado, está enrolado, ou aquela pessoa, nossa, aquele cara é embaçado demais, é enrolado demais, né? Essa aqui também é muito comum, irado, né? Algo que é muito bom. Uma situação, um encontro, um passeio foi irado, né? Aquele passeio de bike foi irado, foi muito bom, enfim. Ele fez manobras iradas de skate, etc. Alguma coisa que é massa, é uma coisa muito boa. Nossa, isso é massa, é uma coisa muito boa, tá? Pagar pau, né? Vocês também já sabem. Ah, ele é o maior paga-pau do fulano. Fica elogiando demais, puxando o saco, etc. Tá? Mas coloquem os de vocês, hein? Inclusive, podem colocar nos comentários as gírias que vocês conhecem, tá? Quem são os meus alunos, eu vou ver na apostila deles. Os que não são meus alunos podem colocar nos comentários aí, ou mesmo os meus alunos também podem colocar nos comentários do vídeo as gírias que vocês conhecem, alguma gíria que é bastante usada aí na sua região, tá? Pra gente ficar conhecendo. Aula 6. Contexto. Objetivo da aula: compreender os contextos de uso da norma padrão da língua e de suas variantes de acordo com cada situação de comunicação. Os contextos, em que situação são produzidas, são usadas as expressões da norma padrão da língua. Número 1. Todo texto, escrito ou falado, ocorre em situações distintas, que apresentam aspectos de natureza social, política, econômicas e outras. Para essas situações, damos o nome de contexto. Leia os textos com atenção e depois escreva em qual situação de comunicação eles costumam aparecer. Texto 1. Senhor gerente, sirvo-me da presente carta para fazer a seguinte reclamação. Em março de 2020, comprei neste estabelecimento um ventilador, que depois de uma semana de uso quebrou. Como estou dentro do prazo para reclamar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e constatando que o defeito compromete o bom funcionamento do meu ventilador, venho solicitar a troca do produto. Desde já agradeço sua atenção. São Paulo, de 17 de julho de 2020, assinado Joel Rodrigues. Então, é importante observar, né, que é o uso de uma linguagem formal, tá? Usou a norma padrão, fez a concordância certinho, escreveu com ortografia adequada, tá? Isso é o uso da norma padrão e em uma situação formal de comunicação. Você não vai fazer uma carta de reclamação usando gírias, né? Escrevendo palavras de baixo calão, deixando de escrever adequadamente as palavras, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que considerar. Aqui, vocês vão escrever qual é o contexto, né? Qual é a situação de comunicação em que se emite uma carta dessa, tá? Então, a resposta essa é uma carta de reclamação de consumidor, tá? Texto 2. Pessoal, olha, você já vê que já tem um símbolozinho aí que já indica alguma coisa para você. De onde que costumam ser usados esses símbolos, tá? Peço licença para divulgar aqui no grupo do WhatsApp que estou vendendo meu carro.
ano de fabricação, modelo 2013, única dona, placa final 2, rodízio segunda-feira, 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, aceito proposta. Maiores informações por inbox. Quem puder repassar a informação. Valeu! Muito bem, aqui vocês observam que tem a abreviação da palavra para, do que, o to é linguagem informal, né? Se fosse linguagem formal, não haveria abreviações, aqui escreveria que estou vendendo meu carro. Então, aqui vocês vão observar qual é o contexto de produção desse texto 2. Neste caso, é a divulgação de venda de produto pelas redes sociais. Essa aqui é a resposta. Texto 3. Pesquisador da USP constrói game para ensinar história medieval. Tem o número 8, porque aí você vai no rodapé da página e vê a referência completa de onde foi retirado esse texto. Aqui, olha, né, tem o título, tá? Da notícia, aqui tem o subtítulo da notícia. Ó, a data de publicação, tá bom? Jogo online que está sendo produzido na universidade mostra que os games são uma maneira de explorar, entender e até questionar a história de forma lúdica e divertida. 14 de 8 de 2020, por Crisley Santana, quer dizer que o texto foi escrito por ele. Sejam eletrônicos, de cartas ou de tabuleiro, os jogos fazem parte do cotidiano de jovens e adultos. Além da diversão que proporcionam, muitos apresentam histórias e narrativas para lá de interessantes. É o caso de Os Triunfos de Tarlac, um jogo de tabuleiro e estratégia ambientado na Irlanda dos séculos XIII e XIV, desenvolvido pelo pesquisador Vinícius Marino Carvalho, do Laboratório de Estudos Medievais, LEME, em parceria com o grupo de pesquisa ARISE, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas da USP. Então, aqui, né, vocês já viram que é uma notícia, tá? E é uma notícia específica para um tipo de público, né? Para um público que se interessa por games. Então, pessoal, hoje eu vou parando por aqui. Espero ter ajudado vocês com a correção. Como vocês observaram, essas aulas estão falando bastante de linguagem formal e informal. Conforme eu já disse, eu vou deixar o link de um vídeo sobre esse tema para vocês na descrição, para vocês assistirem e ampliarem o conhecimento de vocês sobre isso. Um grande abraço e até a próxima!